Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o pastor Heitor e este é o programa Sementes da Fé. E a nossa ideia aqui é poder refletir e pensar um pouco sobre a ideia que nós temos de Deus, sobre a noção que nós temos daquilo que é espiritual, celestial e como nós nos vemos na questão do nosso relacionamento com o próprio Deus. Eu gostaria de trazer para você uma reflexão a respeito do que a Bíblia diz sobre Deus, do que ele traz como revelação de quem ele é, para que nós pudéssemos, tendo contato com a sua revelação escrita, porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem, ou a vontade revelada ao homem de modo escrito, e nós podemos, então, ter uma noção daquilo que ele fala dele mesmo, para que não formatemos, não concebamos uma ideia errada de quem ele é. E vale aqui a pergunta: você sabe quem é Deus? O Deus revelado na Bíblia? O Deus criador dos céus e da terra? Deus que se revela na natureza, você consegue conceber e entender e ter a convicção de que aquele a quem você reputa este título, essa condição, é realmente o Deus revelado na palavra? Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo de número 1, aquilo que o texto sagrado fala sobre Deus. Gênesis 1, versículos 1 e 2, para a nossa meditação de fé, para a nossa reflexão aqui no Sementes da Fé. E diz o texto sagrado: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nós temos aqui uma verdade a respeito de Deus, uma declaração naquele livro ou no livro, que é um conjunto de livros e que declara que no princípio Deus se revela como Criador e se apresenta como Criador dos céus e da terra. No princípio não da eternidade, mas no princípio da história, nós temos aqui a declaração de um Deus que criou os céus e a imensidão daquilo que você pode ver e também do que você não consegue alcançar com os olhos humanos foi criação de Deus. Ele é o criador dos céus e ele é o criador do universo. Tudo que está no plano horizontal, tudo aquilo que você pode observar no dia a dia e também quando por acaso viaja, você observa as montanhas em meio à estrada ou as estradas pelas quais percorremos, foi criação de Deus. E é um dado importante lá no livro de Salmos, no capítulo de número 24, que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, nós já sabemos que Deus se revela como Criador, mas também como Senhor. E é importante que tenhamos saudavelmente esta compreensão. Aquele que criou todas as coisas, aquele que criou o homem, é também o Senhor. Ele se declara assim e ele é Senhor. Mas e você? Já pensou em Deus como Senhor da sua vida? Deus para você é Deus verdadeiro ou um mito? Deus para você é uno ou você crê em outros deuses? Como é esta reflexão para a sua vida e que efeito faz para você a compreensão que você tem de Deus? Porque, vejamos, meu amigo, minha amiga, a noção que nós temos de quem é Deus vai interferir na noção que nós temos de nós mesmos. Porque se para você ele é criador, então você é criatura de Deus. Se para você ele não é criador, então não faz sentido e não faz diferença quem ele é. Mas vejamos se, como David Hahn declarou,
Deus é um Deus mitológico ao risco de que você viva aquilo que declarou Blaise Pascal. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o homem retribuiu. E seria algo como que antropoformizar Deus, ou ter um Deus segundo as nossas próprias questões, segundo a nossa própria avaliação. Então, é importante ter como referencial aquilo que a palavra diz e aquilo que nela ele declarou a respeito de si mesmo, para que não tenhamos uma concepção mitológica ou até mesmo uma concepção pluralista ou antropológica, mas tenhamos uma concepção celestial, divina, bíblica, saudável e espiritual de um Deus que cria os céus e a terra e que o seu espírito passeia, paira por sobre a face das águas, quando então passa ele a organizar todas as coisas, porque o texto continua e diz: "E disse Deus". Então ele passa a pronunciar e a declarar com o seu poder toda a criação e organiza todas as coisas pela palavra do seu poder e para o beneplácito da sua glória, ou para o bem dele mesmo e para que ele seja louvado e adorado. Eu gostaria de dividir com você também a noção que tem o teólogo Abel Langston, porque diz ele que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Então, se nós dermos atenção à palavra de Deus, entraremos nos limites da fé, estaremos vivenciando uma questão de fé, que seria dizer que Deus é aquilo que a palavra ensina. E Deus é, então, o Criador de todas as coisas. Ele é Criador dos céus e da terra. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é princípio e fim. Ele é o primeiro e o último. Deus, então, ele criou todas as coisas e a nós também, ele é Senhor. Deus, então, ele é bom, ele é benigno e a sua benignidade dura para sempre, como diz a própria Bíblia. E ainda entendendo o que Abel Langston diz, ele também é sustentador, sustenta todas as coisas. Sustentou as nossas vidas até aqui, sustentou a mim e sustentou você, e continuará sustentando. Então, que nós possamos nos lembrar: o Deus que criou todas as coisas há de continuar nos sustentando. Deus lhe abençoe.